E aí, meus queridos alunos, salve, salve, os alunos do oitavo ano manhã, tudo bem com vocês? E quem fala é o professor Carlinhos, professor de Química e Biologia de vocês. Meus queridos, hoje nós estamos aqui para falar de Química, né? Nós já tivemos a nossa primeira aula sobre introdução ao estudo da Química, o que era Química, mas hoje, de fato, a gente já vai começar com tudo. Vamos começar mesmo com a nossa primeira matéria, primeiro conteúdo mesmo de Química, que é a introdução ao estudo da matéria, né? Já que Química é a ciência que estuda a matéria, suas propriedades, suas transformações, a gente tem que começar logo do começo, né? Quais são as propriedades da matéria, né? As principais propriedades da matéria, o que é matéria, então a gente vai começar a falar disso agora, tá certo? Então já espero que vocês estejam aí no pique na agilidade, tá bom? Lembre-se que à medida que o vídeo for seguindo, né, vocês vão dando um pause já para já ir anotando o que está no slide, tá certo? E vamos embora. Então vamos lá. Gente, olha só. Aqui, para começar, a gente tem que primeiro definir o que é matéria, né? Já que a Química é a ciência que estuda a matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Então, por exemplo, essa minha moedinha aqui é matéria, porque ela tem massa e ela ocupa um lugar no espaço. Esse meu ventilador também aqui, vocês não estão vendo, mas tem um ventiladorzão top aqui, também é matéria. A cadeira que você está sentado é matéria, a sua cama é matéria, nós somos feitos de matéria, né? Nós somos feitos de átomo. Então tudo que está ao nosso redor, tudo que você vê, até mesmo que você não vê, como o ar, por exemplo, o ar também tem massa. Você não pode ver, mas ele tem massa e ele ocupa um lugar no espaço. Então tudo que está ao nosso redor é matéria, porque tem massa e ocupa um lugar no espaço, tá? Só que além disso, nós precisamos definir o que é um corpo. Na química, quando eu falar em um corpo, eu estou falando em uma porção limitada da matéria. E um objeto é um corpo que ele tem uma função. Carlinhos, dá um exemplo mais claro? Vamos lá. Olha essa figurinha aqui, ó. Se eu falar para vocês em ouro, ouro é matéria? Ouro é matéria, ouro é uma substância química, é matéria. Se eu pegar uma barra de ouro, eu peguei essa matéria, que é o ouro, e limitei a uma porção, uma parte, um pedaço, tá? Então esse pedaço essa barra de ouro é uma porção limitada, então ele é um corpo. Se eu pegar essa barra de ouro e transformar em um anel, como a minha aliança aqui, por exemplo, tá? Ele passa a ser um objeto. Por quê? Porque ele tem uma utilidade, ele serve para alguma coisa. Carlos, então deixa eu pensar aqui. Madeira é matéria. Madeira é matéria. Se eu pegar uma tora de madeira, é um corpo, porque eu peguei a matéria e limitei. Exatamente. E se eu pegar esse pedaço de madeira e fizer uma cadeira? Aí essa cadeira é um objeto porque ela vai servir para me sentar. Exatamente. Isso é a diferença de matéria, corpo e objeto. Tá bom? Bem tranquilo. Então vamos lá. Gente, quando a gente fala da matéria, a gente também tem que lembrar que a matéria ela sofre transformações. Toda transformação sofrida pela matéria, qualquer alteração sofrida pela matéria, é chamada de fenômeno. E os fenômenos eles podem ser de dois tipos. Nós temos os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Carlinhos, qual é os fenômenos físicos? São aqueles que não alteram a composição da matéria. Geralmente são reversíveis, mas tem exceções. Pense assim, ó. Se eu pegar, por exemplo, esse papel e eu rasgar esse papel, ele vai deixar de ser papel? Não. Eu alterei a composição química do papel? Não. Eu transformei o papel em uma substância nova porque eu rasguei? Não. Então ele é um fenômeno físico, porque eu não alterei a composição do papel. Da mesma forma, como eu tenho um fenômeno químico, eu falei da mesma forma porque eu achei que ia aparecer a figura, já que aparece. Já se eu pegar esse papel e queimar esse papel, aí eu mudo a composição do papel. Ele vai deixar de ser papel e vai virar cinza, tá certo? Então o fenômeno químico é aquele que eu mudo a composição da matéria. Lembre-se de uma coisa, toda mudança de estado físico é um fenômeno físico, tá? Mais pra frente eu vou falar isso de novo com vocês. Então olha só, se eu pegar uma lata de alumínio e amassar, deixa de ser alumínio? Não. Eu transformei a lata em alguma outra coisa? Se eu transformou ela numa lata amassada. Eu amassei, mas eu não transformei o alumínio em nenhuma outra substância química. Continua sendo alumínio. Eu não alterei a composição química do material. Então isso é um fenômeno físico. Agora, se essa lata enferrujar, aí já é um processo químico. Por quê? Porque esse alumínio agora, como ele está enferrujando, ele vai se transformar em ferrugem. Então houve a transformação do alumínio em uma nova substância química. Eu alterei a composição do material. Então isso é um fenômeno químico. As pessoas vão pegar uma vela e quebrar a vela. É físico. Se você queimar a vela, já é químico. Tá certo? Então tenha muito cuidado com isso, tá? Nós vamos fazer questões sobre isso mais pra frente. Nós vamos ter uma aula pra gente fazer exercícios, tá bom? Então, já vimos o que é fenômeno químico e físico, tranquilo. E agora a gente vai falar um pouquinho das propriedades da matéria. Quais são as características que a matéria tem? Gente, a matéria tem dois tipos de propriedades principais. Nós temos as propriedades gerais e nós temos as propriedades específicas. Vou começar com as propriedades gerais. Eu coloquei aqui, ó. Propriedades gerais são aquelas que são comuns a todo tipo de matéria e não tem como você diferenciar uma substância só com propriedade geral.
Exemplo de propriedade geral: massa. Massa, que é a quantidade de matéria que um corpo tem, tá? A gente geralmente mede a massa em gramas ou em quilo. Todo material tem massa, tá certo? Volume, que é o espaço ocupado pelo aquele corpo, tá? Geralmente a gente usa o litro ou o ml. Volume é uma propriedade geral. Toda substância tem o seu volume. Impenetrabilidade. Impenetrabilidade também é uma propriedade da matéria, que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Ah, mas eu estou aqui assistindo e minha mãe está aqui no quarto comigo. Nós dois estamos no mesmo lugar. Não. Você está num ponto da casa, você pode estar aqui no quarto. Sua mãe também pode estar no quarto, mas elas estão em locais diferentes, em pontos diferentes. Ao mesmo tempo, no mesmo local, não dá. Isso vale para todas as substâncias. Por isso que é uma propriedade geral. Isso é por isso que quando o copo está cheio de água e eu boto a minha mão no copo, a água sai. Por quê? Porque os dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, tá bom? A não ser que seja o grande circular, porque o grande circular, meu amigo, quando é 6 horas da noite ali, até 4 corpos ocupam o mesmo lugar no espaço, tá bom? Então, impenetrabilidade é uma propriedade geral. Divisibilidade, toda matéria, todo material, ele pode ser dividido, tá? Isso é geral. Compressibilidade, a capacidade que a matéria tem de ser comprimida, isso também é uma propriedade geral. Então, viram que a propriedade geral, ela vale para todo mundo, tá bom? Em contrapartida, nós temos as propriedades específicas, que aí cada tipo de material ou vai ter ou não vai ter. E se tiver, é diferente um do outro. Por exemplo, temperatura de fusão. Cada substância tem uma temperatura de fusão diferente. Nenhuma substância vai fundir na mesma temperatura que a outra, tá certo? Solubilidade, a capacidade de algumas substâncias se dissolver na água, algumas se dissolvem, outras não. As que se dissolvem, algumas se dissolvem muito, outras se dissolvem pouco. É algo específico de cada uma. E preste atenção em algo muito importante que eu vou até marcar aqui com o meu marca-texto. Vou deixar isso aqui marcado, olha só. Somente as propriedades específicas é que pode ser utilizado para você diferenciar uma substância da outra. Como assim, Carlinhos? Se você descobrir uma substância, você descobriu que ela tem 10 gramas, dá para saber se a substância era água ou óleo? Não, porque tanto água como óleo você pode ter 10 gramas ou 10 ml. Agora, se você sabe a temperatura de fusão, eu descobri que a temperatura de fusão dessa substância é 0 graus. Como a temperatura de fusão é uma propriedade específica, e só quem tem temperatura de fusão igual a zero é a água, você consegue diferenciar se é água ou se é o óleo, tá bom? Então lembre-se, as propriedades específicas, elas são utilizadas para diferenciar uma substância da outra. Propriedade geral não pode, porque como o nome já diz, ela é geral, ela vale para todo mundo. Tem que ser uma coisa específica, tá bom? Então vamos lá. Continuando. Gente, existe outro grupo de propriedades que são as propriedades que a gente chama de propriedades organolépticas. Que é isso? Cor, cheiro, sabor. Todas essas características, elas despertam, elas aguçam o nosso sistema sensitivo, né? Os nossos sentidos. Então, por exemplo, todas as propriedades que são percebidas pelos nossos sentidos, tá? A cor, o cheiro, o gosto, são chamadas de propriedades organolépticas. Então, por exemplo, o cheiro do ovo podre, né, é uma propriedade organoléptica. A textura do sal é diferente da textura, por exemplo, do açúcar, tá? E a cor, o enxofre, por exemplo, é amarelo, né, é uma propriedade organoléptica. A gente consegue diferenciar a cor pela nossa visão, tá bom? Então essas propriedades que têm a ver com os nossos sentidos são chamadas de propriedades organolépticas, ok? Então vamos adiante. Meu querido, quando a gente já falou de propriedades específicas, eu queria agora só abrir um parênteses. Quando eu falar em propriedades específicas, existem dois tipos. Existem as propriedades específicas físicas e existem as propriedades específicas químicas. Carlinhos, qual é a diferença? As propriedades físicas são aquelas que eu posso analisar sem que eu precise fazer uma reação química. Por exemplo, a solubilidade. Eu posso pegar um material e tentar dissolver na água, para me saber se ele se dissolve ou não. Eu não vou precisar fazer nenhuma reação, eu não vou precisar mudar a composição desse material, eu simplesmente vou dissolver. Agora, se eu vou querer saber se o material consegue pegar fogo ou não, se eu queimar o material, ele vai mudar as características dele. Então isso já é uma propriedade química, que para me saber, eu tenho que fazer uma reação química. As propriedades físicas, eu não preciso fazer nenhum tipo de reação para saber. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de propriedades físicas, tá? Eu vou comentar sobre elas ao longo das aulas, tá bom? Então vamos lá. Gente, primeira propriedade física super importante, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, né? Nós sabemos que as substâncias químicas têm 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. Quando eu saio do estado sólido para o líquido, eu tenho o processo de fusão, tá bom?
O que seria a temperatura de fusão? É justamente a temperatura na qual uma substância passa do estado sólido para o líquido. A temperatura que ela consegue mudar de fase é chamada de temperatura de fusão. E a temperatura que a substância passa do líquido para o gasoso, eu vou chamar de temperatura de ebulição, tá certo? Então, só para você não esquecer, deixa eu até marcar aqui, temperatura de fusão é a temperatura da passagem do sólido para o líquido. E a temperatura de ebulição é a temperatura que passa do líquido para o gasoso, tá bom? Isso é uma propriedade específica física. E eu coloquei uma tabela aqui com a temperatura de fusão de algumas substâncias. No caso da água é 0 graus. No caso do ferro, 1538. Ou seja, para você ter ferro líquido, para você derreter o ferro, tem que ser temperaturas acima de 1538. Carlinhos, para mim ter vapor de ferro, o ferro no estado gasoso, dá, mas só se for uma temperatura acima de 2.861, tá certo? Já o chumbo, 327, então aqui você tem uma tabela com algumas propriedades, tá? Carlinhos, por que a temperatura da água é tão diferente da do chumbo? Por que a do chumbo é tão diferente do hidrogênio? Isso você só vai aprender mais pra frente quando a gente for estudar ligações químicas, que aí a gente vai entender por que essas temperaturas são assim. Por enquanto, basta você saber que a temperatura de fusão e ebulição é uma propriedade específica, tá bom? Então vamos lá. Gente, algo muito interessante que vocês vão aprender agora comigo é como é que a gente consegue determinar o estado físico de uma substância só sabendo a temperatura de fusão e ebulição. Então, por exemplo, quando alguém lhe perguntar: a água é líquida, sólida ou gasosa? Sua resposta tem que ser assim: depende da temperatura. Dependendo da temperatura, eu posso ter água sólida, líquida ou gasosa. Então, vamos aprender como é que a gente faz isso. Ó. Vou pegar aqui o exemplo da água. Qual é o estado físico da água a 25 graus? Eu quero saber qual é o estado físico que a água vai estar quando eu colocar ela numa temperatura de 25 graus. Como é que você vai fazer isso? Muito simples, ó. Você vai fazer uma linhazinha aqui e você vai escrever assim, ó, temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Tá? Eu sempre uso essa linhazinha. E aí você vai anotar os valores. No caso da água, a temperatura de fusão é 0 graus e a temperatura de ebulição é 100. E aí depois que você fizer isso, você vai fazer assim, ó. Qualquer temperatura que esteja abaixo da temperatura de fusão é porque a substância ainda está no seu estado sólido. Se passar da fusão, ela está líquida. Se passar da ebulição, é porque ela já está gasosa. Carlinhos, agora fica fácil. 25 é maior do que 0, mas é menor do que 100. Então 25 está aqui, ó. Ou seja, está em qual região? Na região do líquido. Então a água a 25 graus Celsius, ela é líquida, tá bom? Ah, Carlinhos, é fácil. Deixa eu ver se eu aprendi. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Vou até colocar de azul. Vamos pegar o exemplo do alquetílico. Vou fazer aqui a linhazinha para o alquetílico. Mesma coisa, faz a linha. Aí você escreve, ó. Temperatura de fusão. Sempre a fusão vem primeiro, tá, gente? Temperatura de fusão. Temperatura de ebulição. E aí você vai colocar os valores. Carlinhos, eu vou botar 0 e 100? Não, 0 e 100 é para água. O alquetílico já tem outros valores. Então eu vou colocar aqui, ó. Menos 117. E agora eu vou colocar aqui na ebulição 78. E agora eu vou analisar. Lembrando que, ó, abaixo da temperatura de fusão é sólido, aqui é líquido e aqui gasoso. Vamos lá. 25. Carlinhos, 25 é maior do que menos 117, mas é menor que 78. Então 25 também está na região do líquido. Então a 25 graus... o alquetílico também está no estado líquido. Carlinhos, se fosse a 100 graus já estaria depois do 78. Já tinha passado a temperatura de ebulição. Aí ele estaria gasoso. Ah, então beleza. E para encerrar o ferro. Então vou fazer aqui o ferro agora com o pincel... deixa eu ver. Vou usar o roxozinho. Então no caso do ferro, mesma coisa. Ó, faz a linha. Temperatura de fusão. Sempre a temperatura de fusão vem primeiro. Temperatura de fusão. E temperatura de ebulição. No caso do ferro nós temos, ó, 1535 a temperatura de fusão. Você não precisa decorar esses valores porque as questões elas têm que dar. E a temperatura de ebulição 2750, tá bom? Ok? Espera aí, tá descarregando, pronto. Então vamos lá. 25, Carlinhos, 25 é menor do que 1535, muito menor. Se ele é menor, ele está em qual região? Na região do sólido. Então o ferro a 25 graus é sólido, tá bom?
Meus queridos, era isso, nós vamos parar por aqui, tá? Na próxima aula a gente continua, ainda não terminamos esse capítulo, tá? Nós somos só até a metade dele, na próxima aula a gente termina a outra metade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça, né, a nossa primeira atividade vai estar lá no Google Sala de Aula. Você vai entrar no Google Sala de Aula, vai ter um TDzinho lá, você vai responder esse TD e você vai me mandar as fotos das perguntas e das respostas pelo Google Classroom, tá certo? Vocês vão poder enviar isso até segunda-feira que vem. Então não esqueça, primeira atividade, vai lá no Google Sala de Aula, na sala de Química, vai ter o TD lá para vocês. Vocês clicam no TD, copiam no caderno, responde e me manda a foto pelo Google Classroom mesmo, tá certo? Vocês têm até segunda-feira para postar, depois eu não recebo mais. Já é a nossa primeira atividade de Química valendo ponto, tá certo? Então fiquem com Deus e até a próxima.